Essa vai ser uma semana muito importante para a gente entender o Brasil politicamente. É que duas pautas políticas que são fundamentais para o nosso tempo entraram no cenário. E olha, foi meio de repente. A primeira é a relação entre esquerda e centro perante o populismo autoritário de extrema-direita. Porque nessa eleição municipal, a esquerda fez uma escolha. Preferiu ir sozinha. Isso quer dizer que em cidades como São Paulo e Porto Alegre, poderemos compreender qual o tamanho do eleitorado da esquerda quando atua sem alianças por fora. A segunda pauta importante é a do racismo estrutural. O crime bárbaro no Carrefour de Porto Alegre, que custou a vida de Beto Freitas, um cidadão negro, sufocado no braço por 2 seguranças, deu ao Brasil o seu George Floyd. Nos Estados Unidos, o combate ao racismo foi um dos principais temas que levaram americanos às urnas em quantidade. E aqui? Vai fazer diferença? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito, de segunda a sexta. Chega cedo no seu e-mail. Leitura rápida, tá? Só 8 minutos. E o essencial para você compreender o dia. Assina lá. E esse aqui? Esse é o ponto de partida. Vamos começar pelo fácil. Pois é, todo mundo viu. Na sexta-feira, de uma só tacada, Guilherme Boulos apresentou 4 padrinhos de peso no seu programa eleitoral. Lula, Ciro Gomes, Marina Silva e Flávio Dino, simultaneamente, declarando seu apoio à candidatura do PSOL para a Prefeitura de São Paulo. Não é pouco. São os 4 maiores líderes de esquerda no Brasil, que representam 4 dos 6 grandes partidos. Faltou só o PSB. E o PSOL, afinal, já é de Boulos. Esse apoio tem muitos significados, mas também tem consequências. O maior dos significados é que as forças de esquerda encontraram um caminho no qual conseguem fazer um pacto eleitoral. As rixas entre Lula e Marina, assim como as entre Lula e Ciro, elas não são pequenas. Há rios de mágoa ali e um sentimento de que Lula atua com mão pesada para manter sua liderança inconteste no campo. Mas o tamanho do PT diminuiu nessa eleição. E todos compreenderam que, num cenário menos favorável à esquerda, é preciso encontrar caminhos de união. Essa união, as declarações de apoio, elas deixam claro que o caminho é possível de ser encontrado. Dessa vez foi. Agora, não custa lembrar o seguinte: se a mesma união tivesse ocorrido no primeiro turno carioca, só para citar um exemplo, a esquerda estaria no segundo turno. Com seu voto dividido entre PT e PDT, entre 2 candidatas fortes, não deu. Agora, as declarações de apoio também passam uma mensagem importante. Há 2 estratégias básicas de segundo turno. Uma é de reforçar a própria identidade, porque pelo desenho do eleitorado isso pode te levar a uma vitória. A outra é de ampliar a base no movimento de se deslocar para o centro quando o eleitorado não favorece. A escolha da campanha de Boulos é evidente. Seja qual for seu cálculo político, escolheu reforçar a identidade. Boulos é de esquerda e na esquerda fica. O Brasil vive um ciclo conservador. Sempre lembrando, democracias são pendulares. Vão para a esquerda, ficam lá uns anos. Vão para a direita, ficam outro tanto. Voltam no movimento contínuo. Não existe a vitória final com a qual militantes sonham, uma na qual o outro lado será para sempre derrotado. Democracias são um ciclo contínuo. Estar no poder desgasta, tem uma hora que o eleitor simplesmente quer trocar. Não parece fazer sentido para um candidato de esquerda não guinar ao centro, não nesse momento. Mas talvez Boulos tenha outro plano em mente. Tendo ciência de que dificilmente vai ganhar em São Paulo, quer reforçar o seu nome. Quer ele próprio se tornar um líder de estatura nacional da esquerda. Uma derrota por margem pequena nesse ciclo conservador em São Paulo pode mesmo fazer o seu nome crescer. E pode fazer crescer bastante, tá?
Só que há um risco embutido. Se a derrota for muito grande, porque o eleitorado de centro vai todo embora, ela periga mostrar outra coisa. Que nesse momento, no Brasil, a esquerda é bem pequena. Nós não sabemos disso, não sabemos disso ainda, saberemos no domingo. Mas os sinais, nesse momento, não são promissores. Na sexta, o Datafolha deu para Bruno Covas 58% contra 42% de Boulos. Uma diferença de mais de 10 pontos. Desse jeito, é muito ruim. Em Porto Alegre está bem pior. Manuela Dávila, ex-vice de Fernando Haddad, e que no primeiro turno chegou a parecer que teria um caminho relativamente fácil para a vitória, tem 38% das intenções de voto contra 62% de Sebastião Melo, do MDB. E claro, Porto Alegre nos traz ao assassinato brutal de João Alberto Silveira Freitas, um cidadão negro de 40 anos, levado na noite de quinta-feira para a garagem de um supermercado Carrefour. Espancado por 2 seguranças durante 5 minutos, 20 segundos, sufocado num mata-leão até o ponto que não tinha mais vida. 5 minutos, 20 segundos e a vida se foi. Há algo de pernicioso na maneira como esse tipo de racismo brasileiro ocorre. Porque é um código, sabe? É um código que todos nós conhecemos e muitos fingimos que não existe. Mas esse código diz que se a pele é negra, provavelmente não há ninguém no entorno daquela pessoa que grite alto pela dor da sua perda. Não alto o suficiente para que a sociedade ouça. Isso quer dizer que não tem essa de que vai dar no jornal, de que a polícia vai investigar alguma coisa, de que a justiça irá ao fundo. Aliás, quem muitas vezes se permite matar é justamente a polícia. É só um corpo. A pele negra é segura de bater, a pele negra está habituada à violência. Se veste roupas humildes, é ainda mais claro de que é seguro. Pode bater com vontade, provavelmente merece apanhar, é só mais um corpo. É isso que está escrito na nossa cultura. Nós vivemos num país que empilha corpos assim. É um corpo negro morto a cada 23 minutos. Para cada branco assassinado no Brasil, quase 3 negros são mortos. 76% das vítimas de homicídio aqui são pessoas negras. Porque pode. Esses números do Atlas da Violência, eles querem dizer o seguinte: no dia em que Beto Freitas foi espancado, esganado até o ponto de não haver mais pulmão que puxasse o ar, outros 61 também foram mortos e não conhecemos os seus nomes. Só que como esse código não está escrito, podemos sempre dizer, como assim racismo? Quem disse que esse assassinato em particular foi porque era negro? Não dá para fazer essa afirmação. Não dá para fazer essa afirmação uma vez a cada 23 minutos por dia no Brasil. A gente pode fingir que os números não estão dizendo que o Brasil é racista, mas é isso que os números estão dizendo. É isso que os números dizem. Nos Estados Unidos, nessa eleição, a morte também por sufocamento de George Floyd mexeu eleitores. Aqui no Brasil vai ter efeito? Para que tenha efeito, é preciso que a pauta do racismo deixe a esquerda. Vivemos um tempo em que a política é tribal. As pessoas primeiro identificam suas tribos, depois abraçam as ideias que cada tribo defende. Se racismo é pauta da esquerda, alguém que veste a identidade da direita vai ter muita dificuldade de ouvir sobre o problema do racismo estrutural no Brasil. Porque refuta o raciocínio antes mesmo de ouvi-lo. É a identidade de tribo. Isso é um problema. Inúmeros liberais brasileiros reconhecem o problema. Conservadores podem reconhecer o problema. Mais de metade da população brasileira é negra. São pessoas que sentem o problema diariamente. São pais que têm medo pelos filhos todos os dias.
Não deveria ser difícil chegar a eles, não deveria ser difícil mobilizá-los, e, no entanto, é. É porque precisamos construir um discurso com o qual se sintam todos confortáveis, que lhes permitamos lutar por suas vidas sem que comprometam suas identidades políticas. A esquerda não precisa estar sozinha nessa luta e é melhor para todos que a esquerda não esteja sozinha. Estou falando hoje em aliança o tempo todo, não é? Eu sei. Nós precisamos encontrar caminhos por entre as entranhas do tribalismo político. Precisamos achar as conversas possíveis entre as tribos diferentes. Nós precisamos disso. Porque, vejam, existem duas maneiras de fazer política, no fim das contas. Em tempos de polarização, é um dizendo para o outro: sou eu que tenho todas as virtudes, enquanto vocês carregam todos os defeitos. E claro, o outro lado se recusa a reconhecer como virtude aquilo que o primeiro chama assim. É a política do eu sou bom e ele é mau. Existe outro caminho. É o caminho de convencer o outro lado a abraçar sua pauta. É o caminho da sedução. Essa é a melhor política, porque essa política é a que conquista o outro lado para sua causa sem acusá-lo. É a política que resolve problemas. A esquerda é minoria hoje. Será a maioria amanhã. Os ciclos são assim. O problema do racismo, ele não pode esperar. Está jogando vidas demais fora. Precisamos transformar o racismo num consenso brasileiro amplo. Tão amplo que o vice-presidente vai ter de se envergonhar por não enxergar o que está na cara dele. A gente precisa fazer com que quem diz que racismo não existe se envergonhe. E para isso, o racismo precisa virar a pauta de todos. Urgentemente.